Oiê, tudo bom? Atendendo a pedidos, vim fazer o vídeo a respeito dos exames médicos que nós tivemos que fazer antes de fazer a entrevista do Green Card. Se você está passando por esse processo e quer saber o que esperar na hora de fazer os exames, assiste até o final do vídeo. Se você colocou lá no Google exames médicos, preparação para a entrevista do Green Card e caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Marcela, eu sou brasileira e eu moro em Las Vegas. E recentemente eu recebi o meu tão sonhado Green Card, então eu já fiz um vídeo explicando como foi a entrevista e teve gente que me pediu para explicar melhor a parte dos exames médicos que são feitos via de regra, normalmente um dia antes da entrevista, é tudo marcado pelo consulado. Bom, eu falei consulado porque no meu caso, se você não viu o vídeo, eu vou deixar rolando aqui, eu fiz por via consular e não ajustes de status. Caso você já more nos Estados Unidos, tenha um visto de residência temporária, de estudante, esteja fazendo um ajuste de status, você vai fazer esses exames médicos nos Estados Unidos. No meu caso, eu fiz na Itália, então quando o consulado mandou um e-mail marcando a data pra gente, eles falaram que automaticamente um dia antes nós teríamos que nos apresentar num laboratório às 7 horas da manhã para fazer todo o procedimento do exame médico. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, porque eu vi vários vídeos online, eu vi vídeos falando como foi no Brasil, eu conversei com pessoas que fizeram aqui nos Estados Unidos e percebi que existe uma diferença, vai de clínica em clínica. Eu estava esperando fazer aqui, porque daí eu estava muito preocupada com tradução de documentos de vacinas, porque como eu fiz na Itália, meus documentos estavam em português, eu não sabia se eu tinha que traduzir pro italiano ou pro inglês. Vamos chegar até lá. O que consistem esses exames médicos, né? Eles querem saber se você está em bom estado de saúde antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Então, eles vão detectar se você tem algum tipo de doença, se você tem as vacinas, vão fazer teste de tuberculose, vão fazer um raio-x do pulmão, mas vamos por partes. O que você tem que se atentar? Você procura lá no site da USCIS, tem a lista de todas as vacinas que você tem que ter. Então vai lá. Eu, como brasileira, observei que eu não tinha a vacina de hepatite B, que no caso meu marido italiano tinha, porque na Itália era obrigatório. Então o que eu fiz antes de ir para a Itália? Eu já fui aqui no CVS e tomei a vacina da hepatite B, porque eu sabia que precisaria, tá? Caso você chegue no dia lá do exame, eles não vão, não é que você não vai passar porque tá faltando a vacina. O que eles virem que tá faltando, eles vão te dar a vacina lá na hora e vão cobrar o valor que for. Então, compensa você ir numa rede pública ou pagar menos e já sabendo que precisa da vacina, por exemplo, da hepatite B, já toma. O que eu fiz no meu caso, tá? Eu tinha aquela caderneta bem pré-histórica do Brasil, e não dá para entender muito, minha mãe me mandou vários, na verdade ela escaneou para mim, não dava para ler direito, eu não saberia nem traduzir, nem explicar, então eu paguei uma empresa, vou deixar até o link aqui no box de descrição, para traduzir para mim as cadernetas de vacina, para ter escrito exatamente bonitinho em inglês as vacinas que eu tinha tomado. Eu optei por fazer em inglês porque, apesar de eu estar na Itália, esse laboratório trabalha para o consulado americano, então eu resolvi fazer em inglês para não deixar nenhuma dúvida que de repente eles mandavam para o consulado, eles não iam entender, então eu traduzi do português para o inglês e foi ótimo, porque o cara ficou super feliz na hora, porque ele falou, olha, eu não teria aceitado do jeito que estava aquela caderneta pré-histórica do Brasil, escrita à mão, várias coisas que não dava para entender, então fica a dica, tá? Prepara bonitinho a sua caderneta, vai ticando nas vacinas que tá pedindo no site. A respeito de vacina, muito, muito, muito importante. A vacina do Covid, pelo menos na Itália, eles não davam no laboratório. E é obrigatório ter, no último ano, pelo menos eles falam within a year. Então, por exemplo, eu fiz a minha entrevista em maio e a minha vacina, a última dose que eu tinha tomado da vacina do Covid foi há mais de um ano atrás. Eu tive que tomar uma 4ª dose. Eu não queria, tá? Não vou entrar no mérito, mas assim, eu já tinha tomado 3 doses, eu tive que tomar a 4ª dose, que foi até difícil de achar aqui, porque senão teria atrasado o meu processo. Eles até falaram, não se apresente sem essa vacina, porque eles não vão ter a vacina para te dar no laboratório, no meu caso, tá, gente? Então se informem. E eu já sei de gente que aconteceu aqui nos Estados Unidos também. E daí, no dia seguinte, você acaba perdendo a entrevista, porque o laboratório manda o ok do exame médico pro consulado, para daí dar, né, prosseguimento pro seu processo. Então, muito importante,
atenção à última dose da sua vacina do Covid, que é obrigatório. Aí no meu caso, tinham várias coisas que eles falaram no site, né, do USIS que eles fariam exame de urina, acho que para detectar drogas, exame de sangue e o raio-x do pulmão e uma consulta médica. O que aconteceu no meu caso, tá? Não teve exame de urina. O exame de sangue eu tive que fazer por causa da minha idade. Depois de uma certa idade, se eu não me engano, 45 anos para mais, eles não estavam fazendo o exame de sangue, mas eu fiz, foi super tranquilo. Um raio-x do tórax que todo mundo teve que fazer e uma consulta médica que ela fez uma consulta básica de um clínico geral. Viu a minha visão, audição, apalpou, enfim, altura, peso e fez perguntas sobre que tipo de medicação que toma. Não precisa mentir, tá? Eu tomo medicação. Então, uma consulta normal médica. E daí, no meu caso, lá na Itália, era um laboratório já preparado para isso, tá, gente? Então, eu cheguei às 7 horas da manhã, não tinha só eu, tinha mais de 20 pessoas lá que eles sabiam que era do consulado. Então, foi por ordem de chegada e aí eles sabiam exatamente, foi super organizado. Tem uma hora que você vai no computador para inserir todas as vacinas, eles fazem perguntas, caso não entenda a vacina ali, mas eles inserem tudo bonitinho. Como eu falei, se faltar vacina, eles vão te dar lá na hora, vão cobrar. Essa consulta médica a pagamento, lá na Itália nos custou 200 euros por pessoa, tá? Dependendo do lugar que você tiver, é o valor que eles cobram para esse pacote aí do consulado. E aí a gente sai de lá, eles deram um ok, mas a gente não saiu de lá com nada, só um recibo, e eles mandaram direto, pelo computador, o ok que a gente foi aprovado pro consulado. E daí quando a gente foi fazer a entrevista, eles sabiam que a gente já tinha passado no exame médico. Então assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas pode sim ser demorado. Eu sei que aqui nos Estados Unidos demora menos, né, porque não é um grupo grande de pessoas que vai, mas quando você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, no meu caso em Nápoles, que eles marcam aquele dia de entrevista para vários imigrantes, no dia anterior todo mundo vai pro mesmo laboratório, então chega cedo. No meu caso eles marcaram 7 horas da manhã, eu tava lá antes das 7 e mesmo assim eu não era a primeira da fila e eu saí de lá quase meio-dia. Então apesar de ter sido organizado, é demorado, porque você tem que fazer todo esse processo de preencher papel, tirar o sangue, aí outra fila para tirar o raio-x do tórax, aí você aguarda o médico e são várias pessoas. Então, preparem-se, caso vocês tenham criança, leve entretenimento. Eu acabei tendo que levar a minha filha, né, apesar dela não precisar fazer, não tinha com quem deixar, e eu levei vários cacarecos, brinquedos, enfim, para ela ficar brincando enquanto eu guardava. E se encham de paciência porque é um processo necessário, precisa ser feito, então se preparem com tempo. Bom, é isso. Esse vídeo foi mais curtinho, não tem muito mistério, eu só queria assim, deixar claro o que eles pedem, o que você precisa se programar e alertar em relação às vacinas. Fique de olho no que precisa e eu te aconselho a traduzir todas as vacinas que você tem, se você tem aquela caderneta pré-histórica como a minha do Brasil. Bom, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim. Se conhece alguém que tá passando por esse processo, corre e compartilha esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário aqui pra mim. E se não se inscreveu no meu canal, não custa nada. Aperta o botão aqui e se inscreve. Até o próximo vídeo.